Olá, tudo bem? Então, aqui eu iniciar uma sessão de 3 vídeos referentes aos sacramentos, os 7 sacramentos da Santa Igreja Católica, que foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu vou pôr um modo um pouco mais resumido, quem quiser entender melhor como sacramentos é bom pegar a catequese da Igreja Católica, mas aqui é para tirar as principais dúvidas, o que é o sacramento e o que torna aquele sacramento válido. Então, a gente inicia pelo o sacramento do batismo, pelo qual é toda a nossa iniciação na nossa vida cristã, é pelo sacramento do batismo. E nela, a fórmula que é necessária para ser válido esse sacramento é a água e seguir, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma das principais dúvidas que ocorrem é que é sobre como que o batismo é válido, né? Então, o que torna o batismo válido é que você usa essa seguinte forma: a água e você tenha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, como que a igreja vê quando o batismo de uma pessoa não é válido? Quando ela fala assim, eu te batizo em nome de Jesus Cristo, você põe em nome de Jesus Cristo. Não, a gente põe na Santíssima Trindade. Então, tem que ser válido isso. E o batismo é um sacramento que a gente faz apenas uma vez. Então, se alguma outra igreja que não seja católica fez a forma do batismo corretamente, a Igreja Católica vê como válido o batismo. E o que tem aqui, uma das dúvidas também que ocorre, referente à Igreja Católica, sobre o batismo referente a o batismo referente à idade. Então a gente tem que a Igreja Católica ela vê como que a criança ela se torna, de certo modo, adulta a partir dos 7 anos de idade. Então ela não faz simplesmente só o batismo, ela tem que passar pela primeira Eucaristia, caso ela passou dos 7 anos de idade, e antes ela é batizada. Por quê? Antes disso, a igreja vê que aquela criança ela ainda não desenvolveu malícia nos seus atos, né? Normalmente ela age mais por instinto, por medo ou por vergonha e ali, mas com o longo da idade ela vai ganhando essas malícias. Então, aos 7 anos, normalmente ela já está desenvolvida e ela muitos atos que ela fazem já pode ter a correção de pecado. Então, muitas vezes, então, para ela entender esse batismo, ela precisa estar fazendo. Antes dessa idade, é uma promessa que os pais e os padrinhos fazem na procissão dessa fé, que até o rito do batismo pede para os padrinhos e os pais estarem lá e ajudar a crescer na fé. Até mesmo a gente vai falar sobre outro sacramento, que é o matrimônio, que os pais também, eles fazem esse voto de crescer os filhos sob essa fé. E todo o que o batismo traz, né? Ele tira primeiro o pecado original e nos tornamos, deixamos de ser criaturas para sermos filhos e filhas de Deus. Esse é um outro ponto principal do, do batismo. E o batismo também dá 3 condições para o cristão: rei, sacerdote e profeta. O sacerdote é aquele que vai ser usado para evangelizar, profeta, que é também nos dado, e ainda a principal, que é o rei, que é a gente saber governar sobre as nossas vontades, né? Então, o batismo ele vem com essas graças infundidas nele. E aqui a gente já pode partir para o próximo, que a gente vai falar sobre a crisma, lembrando que o batismo é apenas uma vez que ocorre, sendo válido, né? Então, por isso que muitas vezes é falar como que foi, se a pessoa já foi batizada, como que foi, só para ser ver que a forma foi válida. O segundo, a gente fala que é a crisma. A crisma é a nossa confirmação
na fé. E essa confirmação, ela é o que traz o entendimento. Muitas vezes ela ocorre na faixa a partir dos 13, 14 anos, ou para os adultos que iniciaram esse processo de fé. E a gente tem a primeira Eucaristia, não é um sacramento ainda, tá? Primeira comunhão, né? Não é um sacramento ainda. Porque a primeira comunhão é entre os 7 a 12, 13 anos, ainda é o desenvolvimento da criança, mas durante essa faixa ela pode estar recebendo a Eucaristia ou o Santíssimo. Então, isso aí eu vou especificar um pouco mais para frente, na hora que eu falar sobre o Santíssimo, né? Sobre a Eucaristia. E a parte da Crisma é o entendimento sobre a fé, onde que nesses encontros o jovem ou adulto ele vai entender a fé cristã e ali ela vai desenvolvendo e crescendo nessa fé, entendendo os elementos dessa fé apostólica e entendendo o que é o certo, o que é errado, até para receber a Eucaristia, que é o próximo sacramento que irei falar. E desses encontros, ele vai entender a profundidade um pouco do catecismo, né? O que a igreja pega, quais são os nossos deveres como cristãos, como processamos essa fé, como somos a igreja militante, quais que são os sacramentos, quais que são as virtudes, o desenvolvimento, e, e ali, nesse esse entendimento, no rito da crisma, que normalmente é feita por um bispo. Em casos particulares, um bispo pede um padre, por causa talvez falta de horário, alguma coisa, mas normalmente é feito por um bispo. É um rito bem bonito, que faz a unção do óleo, né, nos jovens ou adultos que estão que vão ganhar esse sacramento. E ali eles recebem esse sacramento que é uma vez, você não faz a crisma duas, três, quatro vezes, você faz uma vez, essa bênção é dada, o sacramento é dado, e ali você ganha as graças necessárias para se viver a vida cristã. E ali é dados, né, como até mesmo ali, essa unção do óleo é simbolizado a chama, né, de Pentecostes sobre os apóstolos, que ali saíram falando línguas de fogo. Então, é os dons do Espírito Santo que rege a igreja, né, que nosso Senhor Jesus Cristo, quando morreu, foi para o céu e deixou o Espírito Santo conosco para sermos o corpo vivente de Cristo. Então, a crisma é essa confirmação. Então, a gente vai entrar agora para o terceiro, vou terminar esse vídeo com a Eucaristia, que ela tem etapas para você receber. Primeiro, você tem que ser iniciado, né, na vida cristã, que é pelo batismo. E depois você tem que, se você passou dos 7 anos de idade, a Eucaristia é a partir que você tem a consciência do, do, do bem e do mal, e você tem que ter esse entendimento que é o certo ou o errado. Então, a Eucaristia, ela foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Ceia, junto com o sacerdócio, que é outro sacramento. E ali, esse sacramento, ele é o maior de todos, que é o corpo santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um milagre, que a gente fala que é um milagre eucarístico, que o pão e o vinho, ele se torna o corpo e o sangue de Cristo durante a celebração eucarística, na qual o sacerdote oferente, ele se oferta junto com a Assembleia a Cristo todos os nossos pedidos, nossas necessidades. E assim, aquele pão e o vinho
usando a fórmula correta durante o rito da Santa Missa, esse pão e o vinho se torna o corpo e sangue de Cristo. E assim que se torna válido a Eucaristia. Por isso que a gente tem um missal, tem um rito, para que não se perca na fórmula e que a consagração seja feita, né? E quem pode receber a Eucaristia, né? Quem é um dos principais pontos ou dúvida que o pessoal tem. Uma disso é a pessoa que primeiro tem terminado a primeira Eucaristia, e ali, se ela envolve, ela tendo buscado estar em estado de graças, que é um dos modos de da nossa vida cristã, né? Por isso que é o entendimento do bem e do mal. E aí você tem outro sacramento que nos ajuda a estar no estado de graça, voltar ao estado de graça se a gente cometeu algum pecado grave, que é o sacramento da confissão. Então, é o outro que eu vou falar mais para frente, mas esse sacramento da Eucaristia é a instituição, né, que ele pode ser recebido mais de uma vez, é um dos poucos sacramentos que você pode receber mais de uma vez, que é toda a Santa Missa, que você pode, se você for e tiver lá, se você estiver em estado de graças, você pode estar recebendo. Então, é aquele que é o alimento nosso espiritual, é a nossa comunhão com Cristo. Dizem que ao comungar, você deve ficar, pelo menos, buscar o máximo de silêncio, essa oração interna, porque é Jesus Cristo que fica ali com você. E aquele tempo é aquela conversa, aquela união em que o humano se conecta à divindade, né? Que o divino está dentro de ti. E durante aquela comungar, né, diz que ainda fica a hóstia dentro do nosso corpo durante 15 minutos. Então, busque, né, dentro desse momento, fazer se comungar de maneira mais espiritual, buscar o silêncio, buscar a meditação, buscar a necessidade que você precisa para crescer na vida santificante, que é a Eucaristia, é esse remédio, esse alimento que nos fortalece para lutar contra as maldades e ciladas do demônio. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a unção dos enfermos e sobre o sacramento da unção dos enfermos e sobre o sacramento da confissão. Depois, no último vídeo, eu irei falar sobre os sacramentos do serviço, que é referente à ordem e o matrimônio. Até o nosso próximo vídeo. Nossa Senhora, inspirai nossas ações, ajudai-nos a realizá-la, para que o vosso comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.